A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um versículo da Bíblia por dia. Um versículo da Bíblia por dia para a sua meditação. E o verso que nós vamos ler hoje se encontra no Evangelho segundo escreve João, capítulo de número 5, verso de número 39, onde Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinais, esse verbo se encontra no imperativo, então é uma ordem. Examinais as Escrituras. Nós temos o dever de examinar as Escrituras. E olha aqui como é importante examinar elas, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Infelizmente, muita gente não examina as Escrituras. Examinar as Escrituras é mais do que ler. É estudar com afinco, é procurar coisas que você ainda não viu e pedir que o Espírito Santo lhe revele. Quero dizer, baseado nesse verso, 10 coisas que nós devemos fazer com relação às Escrituras. Quando eu falo de Escrituras, estou falando certamente da Bíblia. Primeiro, as Escrituras devem ser examinadas. João 5,39. Examinai as Escrituras. Outra coisa que nós devemos fazer com relação às Escrituras, nós devemos lê-la. As Escrituras também devem ser lidas. Mateus 21:42. Olha o que Jesus diz. Disse-lhe Jesus: nunca lesse nas Escrituras? Isso Jesus está falando para alguns que nunca leem as Escrituras. Nunca lesse nas Escrituras? Portanto, as Escrituras devem ser examinadas, devem ser lidas, devem ser também compreendidas. Lucas, capítulo de número 24, verso 45, diz assim: então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quem abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras é Jesus. As Escrituras ainda devem ser conhecidas. Mateus, capítulo 22, verso 29, Jesus respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras. Quanta gente erra porque não conhece as Escrituras. As Escrituras ainda devem ser sabidas. Marcos, capítulo 12, versículo de número 24, diz assim: e Jesus respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras? Então as Escrituras devem ser conhecidas, devem ser sabidas, devem também ser entendidas. Lucas abriu-lhes o entendimento. Como é importante nós para compreender as Escrituras. Então, junto com a compreensão vem o entendimento. Tem que o nosso entendimento ser aberto. Tem gente que lê a Bíblia e diz: pastor, eu não entendo nada. Jesus precisa abrir o seu entendimento para que você compreenda as Escrituras. Uma vez o eunuco disse, quando Felipe chegou a ele e perguntou: entendes tu o que lês? Em Atos capítulo 8, ele disse: como entenderei se alguém não me explicar? É importante que as Escrituras sejam compreendidas, entendidas, conhecidas, sabidas, lidas, examinadas. Mas também as Escrituras devem ser explicadas. Lucas 24, 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que se achava em todas as Escrituras. As Escrituras devem ser explicadas. Nós estamos explicando, eu também tenho meu canal no YouTube, onde eu explico as Escrituras para quem quer conhecer mais. Entre PR Eugênio Piacentini e assista para receber a explicação das Escrituras. Mas as Escrituras, meus amados, também devem ser cridas. Não adianta você ler se você não crê nas Escrituras. João, capítulo de número 7, verso de número 38,
Olha o que Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Então, nós temos que crer em Jesus. Lucas, capítulo 24, verso de número 32, diz que Jesus abria as Escrituras para aqueles dois, não é, a caminho de Emaús. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós, nosso coração, pelo quando o caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. E por último, as Escrituras devem ser cumpridas. Jesus é o cumprimento das Escrituras. Mateus 26, 56, Jesus fala isso, mas tudo isso aconteceu para que se cumpra a Escritura dos profetas. Portanto, 10 coisas que devemos fazer com as Escrituras. Elas devem ser examinadas, número 1, lidas, número 2, número 3, compreendidas, número 4, conhecidas, número 5, sabidas, número 6, entendidas, número 7, explicadas, número 8, muito importante, cridas, número 9, abertas. Tem que abrir a Bíblia. O crente moderno olha para a Bíblia e diz: eu estou contigo, e não abro. Não adianta, tem que abrir a Bíblia e ler. E elas serão cumpridas. Número 10, amém? Então, essas são as 10 coisas que devemos fazer com a Bíblia. Que